Olá a todos e a todas que nos acompanham na playlist LEP Sem Fronteiras, no canal do LEP, o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte no YouTube. Olá a todos e a todas que nos acompanham também no LEPcast, o podcast oficial do LEP, no Spotify, no SoundCloud, no Spreaker, no próprio YouTube. Eu sou Luiz Felipe Nogueira e hoje estou com o professor Alcides Scalia. Tudo bom, Alcides? Tudo jóia, tudo bom. E a pedagoga Débora Fabiani. Como tá, Débora? Tudo bem, tudo ótimo. A gente vai discutir nesse LEP Sem Fronteiras e nesse LEPcast o brincar em tempos de pandemia. A rotina de todos nós, evidentemente, foi alterada por conta desse novo coronavírus, por conta das necessidades de se fazer o isolamento social, esse distanciamento físico. A rotina de todos nós meio que virou de cabeça para baixo, a das crianças também, e a gente vai discutir, debater, trocar uma ideia sobre como elas têm vivido ou sobrevivido no meio dessa grande convulsão que tem sido o Covid-19 e suas consequências sociais. Para isso, se o Alcides me permite, eu vou pedir para que a Débora conte um pouquinho dos achados que ela teve na dissertação de mestrado, no mestrado desenvolvido por ela que investigou o jogo livre na educação, né, Débora? E teve muita coisa interessante, muita coisa legal que pode contribuir para o nosso bate-papo aqui. Tá bom, Luiz. Excelente começo, né? Para a gente entender um pouco o brincar em alguns contextos específicos. Então, para situar, o meu mestrado, eu estudei o jogo, né, o brincar, no tempo livre das crianças dentro de uma instituição de educação não formal, ou seja, o contraturno da escola, né, que as crianças vão no outro período. E a ideia dessa pesquisa foi compreender como essas crianças entendem, né, consideram o que é esse brincar, com quem elas brincam, como elas aprendem a brincar, conhecer um pouco da cultura lúdica desse espaço também. E acho que a grande inovação foi ouvir as crianças, né? Então, fazer uma pesquisa diretamente com elas, além de outros atores também, né? A gente ouviu os educadores, ouviu as famílias, mas o foco principal foram as crianças. E alguns achados assim muito importantes, quando a gente pergunta para as crianças o que é brincar, elas sempre associam o brincar com relações, né? Então, sempre brincar com alguém, né? Com colegas. Elas associam também o brincar a diversão, mas não sempre diversão. Então, aparece isso na fala delas também, que é bem interessante, né? Que a gente associa muito brincar ao prazer, mas não necessariamente brincar é sempre prazer, ele pode ser desprazer também. E o mais interessante da pesquisa é que as crianças, elas querem espaço e tempo para brincar. Uma coisa que parece tão óbvia, mas a gente acaba esquecendo de ouvir, né, os principais atores do brincar, que são as crianças. E elas pedem espaço e tempo para brincar. E por isso elas enaltecem o espaço de educação não formal, no qual elas estão matriculadas e frequentando, porque esse espaço permite que elas realmente brinquem, né, com liberdade. Então, óbvio que o lúdico ele é o carro-chefe, mas a gente sabe que o jogo ele é liberdade dentro de regras estabelecidas, enfim, então ele continua sendo um brincar institucionalizado, mas é um espaço de liberdade, né? Então as crianças afirmam que muitas vezes em suas casas elas não têm muito esse espaço de brincar, porque também o tempo da criança hoje, ele é muito cronometrado. Então, além dela frequentar instituições, ela vai na escola, ela vai na escolinha de algum esporte ou de alguma prática de ensino de línguas, enfim, práticas religiosas, e a criança também, ela tem seu tempo cronometrado em casa, né? Então, ela tem o tempo de fazer lição, o tempo para fazer outras atividades, e aí acaba sobrando pouco tempo para brincar. Então, esse é um grande relato assim, das crianças, né? Elas querem tempo e espaço e elas querem pessoas para brincar também. E acho que um outro ponto interessante para a gente puxar para esse assunto é a relação intergeracional. As crianças afirmam que elas aprendem a brincar com as famílias também. Então, elas apontam que elas aprendem a brincar com os pais, com os tios, com os irmãos e com os professores de educação física, especialmente, né? Eles figuram como as grandes pessoas assim, que ensinam as crianças a brincar. E elas também afirmam que elas aprendem entre elas, né, umas com as outras também. Acho que esses são os principais achados da pesquisa que contribuem com o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que é importante destacar, né, a Débora fez um mestrado muito interessante, onde as evidências foram logo percebidas pela comunidade de maneira em geral. A Débora deu entrevista em vários veículos de comunicação de massa
né, apresentando esse resultado que, como ela mesma disse, né, é meio óbvio. A criança quer, deseja, almeja um espaço para poder ser criança, para poder continuar sendo criança, para poder expressar aquilo que é mais interessante, potente na teoria do jogo, que é o lúdico, né? O lúdico entendido exatamente como ele deve ser, ou seja, o lúdico entendido enquanto liberdade para se expressar. Não é fazer o que quer, mas é liberdade para se expressar segundo as regras que eles mesmos colocam no momento em que estabelecem as brincadeiras. Porque não existe brincadeira sem regra. Todas as brincadeiras estão marcadas por regras. Não necessariamente regras explícitas, mas regras implícitas, né? Como o Vygotsky deixa isso muito claro, e a Débora é uma boa estudiosa de Vygotsky. Então, talvez resumindo o mestrado da Débora, aquilo que eu mais gosto de falar sobre ele é exatamente, talvez, o termo que nós temos falado, e outras pessoas também têm utilizado, que é da criança institucionalizada, né? E parece que as pessoas não se atentaram a esse problema, né? As crianças hoje têm o tempo para tudo, né? Para acordar, para ir para a escola, para fazer o que os outros querem, depois elas vão para o recreio, e aí tem na maioria das escolas tem o absurdo do recreio dirigido, onde a criança tem que fazer aquilo que a monitora quer que ela faça, né? Aí depois ela volta para a classe para fazer o que a professora quer, daí depois ela volta para o almoço para comer aquilo que disseram para ela que é o mais importante, é como se a criança não tivesse opção, não pudesse opinar, né? E aí depois ela vai para a aula de futebol para fazer o que o professor quer, vai para a aula de natação para fazer o que o professor quer, vai para a aula de piano para fazer o que o professor quer, e vai para o psicólogo para poder aguentar essa rotina estressante, né? Que é exatamente a agenda de todos nós adultos, né? Nessa sociedade do cansaço, como o Byung-Chul Han tem alertado aí de forma muito veemente e de uma forma muito importante, parece que as pessoas ainda não perceberam, né? E talvez essa pandemia, esse momento, deveria ser um momento para a gente começar a pensar, né? Porque essa criança institucionalizada agora não está mais na instituição, né? Está em casa. E aí, como que a gente vai fazer? Quem que vigia essa criança? Será que talvez esse momento de pandemia não seja um momento interessante para que as crianças possam viver? Óbvio que nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de infância. A Débora vai falar isso melhor, né? Existem diferentes realidades, mas será que o jogo não tem sido exatamente o local ou o lugar, ou melhor falando, o espaço, o ambiente onde a criança tem encontrado para conseguir sobreviver esse tempo? E será que nós não poderíamos aprender com elas? Às vezes eu tenho dúvidas se muitos de nós, educadores, estamos lidando com crianças e com robôs. E a contradição é tão grande porque, à medida em que elas vão ficando mais velhas, cobra-se que elas sejam autônomas, cobra-se que elas pensem por si mesmas, sendo que, por muito tempo, elas tiveram toda essa liberdade de brincar, de jogar, de ser criança, totalmente cerceadas. E veja esse ensino remoto de hoje, né? O que estão tentando Sim. fazer. Acho que tem sido um problema, porque agora se tentam, se antes o vigia estava do lado, agora o vigia está remoto e querem que cada vez mais a criança passe horas na frente do computador escutando alguém falar. Só que não se quer horas que a criança fique vendo o que ela quiser na internet. Ela não pode ver o que ela quer, ela só pode ver aquilo que os pais querem, aquilo que a escola determina, como se então a escola tem essa liberdade de obrigar a criança a ficar na frente da tela. A criança não tem a liberdade de escolher e ver o que ela quiser, né? Olha de novo, será que a gente não está percebendo que nós estamos matando uma geração? Nós estamos matando uma geração que não aprende ou não se é estimulado a aprender a tomar suas decisões, a ser responsáveis pelas suas decisões. Parece que a todo momento nós é que temos que tomar as decisões pelas crianças. E se a gente voltar, talvez, a um tempo onde essa liberdade era maior, nós tínhamos que tomar as decisões a todo momento.
né, e sofrer as consequências por ela, né? É isso que o Byung-Chul Han vai falar quando fala dessa sociedade do cansaço, né? Que é a sociedade da extrema positividade. Tudo tem que ser positivo, né? Nada pode gerar fracasso. A Débora destacou bem. As crianças, na pesquisa que ela fez, mostram que a brincadeira pode gerar desprazer, né? Como o próprio Vygotsky já havia falado e escrito sobre isso numa das suas obras clássicas, né? E a gente não, a gente fica achando que é necessário, que nós temos que proteger totalmente essa criança. E é bem interessante, né, que o Luiz falou mesmo dessa contradição. A gente espera indivíduos autônomos, e nos nossos planos de ensino a gente sempre coloca que a gente quer crianças autônomas, adolescentes autônomos que possam resolver seus problemas, mas a gente não dá nenhuma oportunidade para que eles resolvam seus problemas, né? Então, e a gente, né, nós que estudamos o jogo, sabemos o quanto as possibilidades do jogo, as potencialidades e possibilidades do jogo proporcionam que a pessoa resolva seus problemas, né, que ela tome suas decisões e aguente as consequências, como o próprio Alcides falou. E esse que é o grande, na verdade, né, o mais interessante assim do jogo, de trabalhar com o jogo, que ele provoca esse desequilíbrio, ele provoca a representação, né, aqueles pressupostos do ambiente de jogo, e que a gente tem cada vez estimulado menos, né? Ou o que acontece muito é eu proporcionar uma atividade que eu chamo de jogo, que na verdade é uma atividade que é totalmente engessada, né, e que não tem nada de jogo naquilo, sim, mas enquanto pedagogo, enquanto professora, eu acredito que aquilo seja jogo, eu estabeleço aquela atividade para a criança e no fim a criança não está jogando, ela não está engajada, ela não está em estado de jogo, ela não está resolvendo o problema, porque na verdade eu só dou a resposta para ela, eu não dou o problema para ela resolver. E muito importante também, o Alcides ter destacado, essa institucionalização sendo trazida para casa. Então, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de criança, é muito bom ressaltar que a gente está falando de crianças no plural e de infâncias no plural, porque não existe um modelo de criança, um modelo de infância, mas o que existe, o que mais é evidente, é que as crianças e as infâncias, elas têm pouca voz, né? Então, vários pesquisadores, a Adriana Friedman, pesquisadores de sociologia da infância, como Sarmento, e dentre outros, eles falam que normalmente a gente fala sobre as crianças e não com as crianças. Exato. A gente não escuta essas crianças, né? Elas não têm vez e voz na sociedade. Então, como fazer com que essas crianças também elas se posicionem? E é claro, a gente considera que o papel dos professores e das famílias ele é fundamental para fazer essa mediação, nessa relação da criança com o mundo e com o ambiente, mas até que ponto estipular tudo para a criança e dar todas as respostas, eu vou estar contribuindo para ela realmente ser uma pessoa autônoma. E aí você fala num ponto importante, né? Eu tenho 3 filhos, né? 2 adolescentes que estão aí nas crises de terem que ficar fechados sem poder estar com os amigos presencialmente, né? Mas eles dão um jeito de estar virtualmente sempre se falando, né? Mas a minha filha de 7 anos, ela não tem essa habilidade, né? E nós, aqui em casa, está todo mundo trabalhando. Eu, a minha esposa, estamos trabalhando, as crianças estão tendo aula remota e ela fica, né, muito tempo sozinha, né? Porque ela, primeiro, não consegue brincar com os adolescentes, porque a idade não bate. Logo, ela, né, e óbvio, eu como estudioso do jogo, fica a todo momento que tenho a possibilidade de observá-la, né, brincando. E é muito interessante perceber o quanto ela tem desenvolvido esse brincar solitário, né? Que não é necessariamente um solitário no sentido de solidão, de triste, mas é um brincar com ela mesma, é um brincar com as suas vontades de representação. Então, quando ela pega as bonecas, quando ela pega as bonecas e cria os ambientes ali da história, né? Eu fico vendo os enredos. E é muito interessante porque, se você perceber, a trama, né, o enredo da história que ela está representando ali, é exatamente o mundo real que ela traz para a brincadeira. E para quê? Porque é a forma dela conseguir lidar com o problema que não necessariamente ela está entendendo como um todo, né? E aí é muito legal, porque o que a gente vê acontecer é exatamente aquilo que nós lemos ao longo desses 20 anos estudando a teoria do jogo. A gente percebe o quanto isso é rico, porque é uma forma da criança... O jogo, o Piaget já falava isso, né? O jogo é catártico,
né? O jogo permite com que nós possamos colocar para fora as coisas que nós não necessariamente estamos conseguindo entender muito bem e colocar para fora do nosso jeito. Então, quando você olha a narrativa, ou seja, o que está sendo estabelecido enquanto trama dessa brincadeira solitária, é muito importante, talvez, um adulto, né, se realmente ele quer ajudar essas crianças nesse momento, talvez não se intrometer, mas sim escutar. Né? E aí vai ao encontro do que a Débora acabou de falar. Escutar não é necessariamente conversar, mas escutar é perceber e entender o que essa criança está fazendo, o que essa criança está falando. Né? E esse jogo, nessa trama do jogo, é que emerge um monte de coisa. Né? E que talvez os pais... não existe curso para ser pai, né? Mas se existisse uma possibilidade interessante para ajudar os pais, seriam exatamente essa possibilidade de que os pais precisam aprender a dialogar com as crianças por meio do jogo. Igual nós, pedagogos, que defendemos o jogo, não o jogo instrumental, não o jogo funcional, mas o jogo na sua essência, enquanto jogo, né, como diversos autores assim já nos ensinaram, é a possibilidade da gente aprender essa linguagem e aprender a se comunicar com o jogo. Não necessariamente de forma direta, mas também de forma indireta. E é isso que a gente faz a todo momento na aula. Né? Nós, como professores de educação física, que defendemos uma pedagogia do jogo, atuamos exatamente desse modo. Não necessariamente dirigindo o jogo, mas criando um ambiente para aquilo que nós queremos ensinar, para que aquilo que nós queremos ensinar possa estar presente, possa emergir desse ambiente de jogo, que é mais ou menos o que eu tenho visto acontecer aqui em casa. Né? Não sei se vocês têm acompanhado algumas outras crianças, né? Mas eu tenho visto muito minha filha nesse sentido. O que você disse agora, o que você relatou agora é a premissa da teoria de conhecimento interacionista, né, que baseia toda essa nossa concepção de pedagogia do jogo e pedagogia do esporte. Baseado muito na fala de vocês dois, eu vou fazer uma pergunta provocativa. As crianças das décadas, nascidas nas décadas de 70, 80, 90, num contexto como esse de distanciamento social, de isolamento forçado, sofreriam muito mais do que, por exemplo, a tua filha, Alcides, de 7 anos, nascida na década de 2010? Eu acho que sim. Não sei como que a Débora interpreta isso, ou eu sei, mas eu creio. Se não sabe, vai saber já já. Eu creio que sim. E a minha hipótese, porque isso é uma hipótese, é exatamente pelo fato de que as crianças dessa década que você acaba de destacar eram crianças que viviam muito de uma relação com outras crianças, sem necessariamente a intermediação e a vigilância de um adulto, como nós acabamos de destacar. Logo, elas dependiam muito mais dessa relação e talvez menos dessa relação com ela mesma. Né? Eu acho que seria um conflito maior se elas tivessem que ficar confinadas. As crianças de hoje em dia talvez sejam mais adaptadas a isso. E a gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Eu concordo com o Alcides. Sendo uma das crianças da geração final da década de 80, eu com certeza sofreria muito ficando dentro de casa, porque eu fui uma criança que fiquei muito na rua, brinquei muito, tive muita liberdade de brincar, de estar nessas relações com outras crianças, sem essa supervisão constante dos adultos. Né? Então, acho que as crianças de hoje em dia, voltando para o tema da institucionalização, elas já estão muito acostumadas a estarem sempre nesses locais com tantas regulamentações e regras, ou tem menos possibilidade de brincar em espaços tão livres como a rua, parques e praças, né? Não que não brinquem, né? Mas provavelmente menos do que outras gerações. Então, eu acredito que as gerações anteriores sofreriam mais. E só fazendo um gancho também com a fala do Alcides, a fala anterior, eu acho bem interessante porque as pessoas acreditam, normalmente o senso comum acredita, que o brincar ele é uma fuga. E ele não é uma fuga da realidade. Ele é uma forma de lidar com a realidade. Então, tanto na teoria do Piaget quanto na do Vygotsky, aparece que as crianças elas brincam como uma forma de adaptação também para o mundo. E uma forma de se apropriar
né, de todas essas relações, das práticas, desses bens simbólicos, dos bens materiais da cultura. Então, quando a Sofia está lá brincando, né, organizando seus bonecos, organizando suas brincadeiras, faz de conta, nessa brincadeira solitária também, ou nessa brincadeira em conjunto, ela está conseguindo aprender o mundo. Ela está tentando elaborar essas tantas informações que muitas vezes nós, como adultos, já temos dificuldade de elaborar, né? Imagina as crianças, mas o brincar ele vem nesse sentido, então não como fuga, mas como forma de lidar. E acho interessante também que essa brincadeira solitária, eu acho que ela ocorria mais também, talvez nas gerações anteriores, né? 70, 80, 90, porque a gente não ficava tanto em instituições. A gente ia na escola, que era normalmente o principal, e especialmente as crianças de classes menos favorecidas, elas só iam para a escola, elas não tinham escolinha de línguas, escolinha de esportes, enfim, né? Elas só iam para esse espaço. Então, muitas vezes elas brincavam na rua, em outros espaços com outras crianças, ou elas brincavam sozinhas, porque elas tinham esse espaço de liberdade. E quanto esse brincar solitário ele é rico. Né? A gente observa, né, muitas, especialmente observar os enredos, eu acho que é fantástico, assim, você vê o que está emergindo. E é bem provável, né? Eu ouvi alguns relatos, eu não tenho crianças em casa, mas eu converso com pessoas que têm crianças, converso com os meus sobrinhos, né? De forma virtual, e a gente conversa bastante e percebe o quanto também as narrativas do que está acontecendo está entrando no brincar também. Então tem criança que está lá organizando suas bonecas e colocando máscara na boneca, né, que está fazendo um enredo como se estivesse no hospital, ou fazendo já um enredo como se estivesse tendo uma aula online com as bonecas. Então, essas questões do contexto, elas estão entrando nas brincadeiras também. Né? Então, isso é muito, muito interessante, como você falou, observar, e é o que eu defendo também constantemente nos trabalhos, enquanto professor, enquanto família, né, que está com essa criança, observar esse brincar. Mas é observar de forma atenta, de forma sensível, né? Porque com base nessa observação a gente vai compreender melhor a criança e no caso do professor, a gente vai ter elementos para poder construir nossos ambientes de aprendizagem. Né? Porque esse brincar ele vai dizer muitas coisas das crianças. Porque eu tenho escutado algumas conversas, né? Óbvio, conversas virtuais, porque infelizmente não consegue encontrar as pessoas, mas de pais muito desesperados, né? Achando que precisam ocupar o tempo das crianças e sempre estarem à frente dessa organização, né? Sempre achando que eles é que precisam fazer as coisas e não criar um ambiente para que a criança possa jogar, para que a criança possa fazer as coisas sem necessariamente ficar dependendo dele, né? Os pais muitas vezes, e aí de novo entra a sociedade do cansaço, né? A exigência que a sociedade coloca, parece, no sentido de que esses pais têm que prover essa positividade, parecendo que ele tem que criar um mundo para proteger o filho de tudo, né? Fazendo até uma alusão ao filme A Vida é Bela, né? Que nós até usamos essa semana na disciplina, né? Onde o pai se desdobra para tentar mostrar para o filho que eles não estão vivendo aquela loucura de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? Então, inevitavelmente, as crianças têm a sensibilidade e precisam expressar o sentimento delas, o que elas estão entendendo, e quer ambiente melhor do que o jogo para isso não existe, né? Porque o jogo é exatamente um ambiente de ficção, de mentira, onde eu coloco lá as coisas que eu quero resolver. Como, de forma brilhante, né, o Michael Ende escreve, né, no livro o História Sem Fim. Né? Leiam o livro História Sem Fim para ver a narrativa e a forma com que o Bastian vai resolver os seus problemas no mundo da fantasia, né, que é exatamente o que nós chamamos de mundo do jogo, que é esse espaço de conexão da criança, por exemplo, com ela mesma, ou de outras crianças juntas dentro de um jogo procurando satisfazer o seu desejo, que é exatamente interpretar aquilo que está acontecendo ou aquilo que advém de um desejo provocado pelo mundo real. Né? Sempre essa relação do jogo com o mundo real
é evidente, né? Os jogos todos nasceram, as brincadeiras todas nasceram dessa relação, né? Tanto é que o nosso querido Caloá, né, vai dizer que se eu quiser, eu posso fazer uma sociologia a partir do jogo, né? A partir do jogo, se eu for analisar os jogos, eu consigo analisar, se eu analisar os jogos tradicionais, eu consigo entender e fazer uma sociologia, né, dessa sociedade. Eu consigo estudar essa sociedade por meio dos seus jogos, das suas brincadeiras, porque se estabelece essa relação, né? Por isso esse brincar ele é tão importante, principalmente nesse momento. Mas esse brincar, nesse momento, também a gente não pode se furtar de entender que existe essa virtualidade, essa presença do mundo virtual que impacta, né? Impacta a vida das crianças e elas, muitas vezes, têm encontrado nesse espaço um local também para tentar sobreviver a essa loucura, né? Nós não, por mais antigos, né, eu que tenho curso de datilografia, né, e cresci sem esse mundo virtual, a gente não pode fechar os olhos e achar que a minha infância, porque não tinha esse mundo virtual, é melhor, então eu tenho que fazer com que os meus filhos vivam sem essa realidade. Não dá para ser assim, né? Óbvio que não dá para deixar com que, por exemplo, ontem eu me peguei com a Sofia tendo ao mesmo tempo 3 telas ligadas. Então ela estava com um celular fazendo um joguinho, um tal de PKXD, que é um jogo maluco de hoje que as crianças têm jogado, e na outra tela ela estava vendo, num tablet, ela estava vendo algum vídeo do YouTube, e a televisão estava ligada, passando um desenho. E aí eu falei, Sofia, o que você está fazendo? Não, eu estou escutando as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Veja, é uma loucura. É óbvio que aí é momento de intervenção, né? Não é normal, né? A gente achar que, por mais diversificado que seja, calma lá, né? Vamos também entender um pouco e cuidar. Não é simplesmente... Nós não estamos falando, se nós estamos valorizando esse brincar solitário, não significa que é um brincar de abandono, não significa que nós estamos defendendo esse abandono das crianças ao bel prazer, para que elas se virem do jeito que elas quiserem. Não, mas é também ter e entender que o mundo virtual faz parte da realidade de hoje e a gente precisa entender também o que elas estão vendo ali, né? As minhas crianças nunca foram privadas disso, mas eu sempre soube o que elas estavam vendo na internet, né? Nos filmes e tudo mais. Você tocou em 2 pontos, Alcides, são muito interessantes. Eu acho que além da questão da proteção, né, que as famílias têm, de querer sempre proteger essa criança, eu acho que a questão do jogo também, ela esbarra na produtividade da nossa sociedade. E pelo fato do jogo ser improdutivo, né, a gente não... se ele é improdutivo numa sociedade que eu preciso produzir o tempo todo, por que eu vou deixar as crianças brincar se brincar não serve para nada? E é justamente por não servir para nada que ele é muito importante, né? Então, a gente que estuda a teoria do jogo, que a gente defende o tempo inteiro. Porque, na verdade, quando a criança brinca, ela vai ter aprendizagens decorrentes da brincadeira, mas elas não necessariamente têm que ser o foco, né? Quando a criança está nesse brincar livre, nesse espaço de brincadeira. Então, acho que é um dos pontos também. E outro ponto que o Alcides tocou, essa questão da sociologia com base, né, nos jogos, entender a sociedade com base nos seus jogos, é a evolução da cultura lúdica, as suas mudanças, né? Então, a cultura lúdica ela vai evoluir de acordo com a sociedade, porque o jogo e a sociedade eles estão imbricados. Então, eles têm uma relação íntima. Então, se a sociedade ela tem evoluído, ela tem lançado novas tecnologias, novas formas de relação, isso vai, com certeza, esbarrar no jogo. Então, hoje eu tenho jogos eletrônicos, eu tenho outras formas de jogar, que não são nem melhores nem piores. Então, acho que é realmente o equilíbrio que a gente tem que encontrar. A criança ela pode, sim, brincar com tecnologias, né? Ela pode acessar outras formas de brincar, e ela também pode continuar brincando, né, sozinha ou brincando em espaços da natureza, brincando com outras crianças, brincando com outros elementos, né? Acho que tudo sempre é o equilíbrio e o olhar desse adulto, seja o professor, seja, no caso agora, as famílias que estão mais próximas da criança, né? Sempre ter esse olhar atento para não deixar também a criança fazer o que ela quiser, óbvio, porque existem, né, algumas regras e algumas
alguns combinados que até as crianças, por vezes, não entendem, né? E as famílias conseguem auxiliá-las, mas também precisa desse espaço de liberdade, né? Dentro dos contextos que elas tiverem nesse momento. Nesse momento é a casa. Então, como possibilitar que essa casa seja um espaço para a criança brincar? Né? Exato. Eu tenho uma hipótese, né, que pode ser desmentida, mas que as crianças estão brincando mais. Então, a possibilidade é que elas estejam brincando mais atualmente, por não estarem tanto institucionalizadas. Mas é claro, existem crianças e infâncias, então pode ser que tenham crianças, e eu tenho relato de crianças, que continuam institucionalizadas dentro de casa. Então, elas fazem aula de judô online, elas fazem aula de inglês online, elas fazem aula da escola online, então elas continuam com menos tempo. Outras não, já estão conseguindo essa liberdade de brincar e relatam que, né, eu ouço relato de algumas famílias também, como as famílias têm se aproximado das crianças. Então, provavelmente vão ter algumas memórias afetivas que vão marcar muito esse tempo. Né? Crianças que só viam suas famílias na hora de dormir, né, porque passavam o dia inteiro na escola ou nos meios de transporte, agora estão tendo a possibilidade de estar mais próximo das suas famílias. Então, acho que é uma realidade bem interessante para a gente pensar. Eu queria destacar, nós temos 7 minutos. 7 minutos. Eu queria destacar apenas 2 pontos rapidamente que a Débora falou. O primeiro é em relação, eu também acredito, eu também tenho por hipótese, tanto é que eu e a Débora estamos começando uma pesquisa para a gente tentar transformar essa hipótese em tese, de que as crianças, nesse período de pandemia, estão brincando mais do que em períodos em que elas passam institucionalizadas. Eu acho que isso seria, se há, em meio a toda essa problemática e esse duplo vírus que vivemos atualmente, uma das, talvez, salvações seja esse resgate por brincar. Talvez a nossa pesquisa mostre que realmente as crianças souberam aproveitar esse período para resgatar aquilo que é mais importante e que traz a maior identidade para a formação da criança, que é o brincar, que é a possibilidade de viver nessa relação com o mundo do jogo. Mas um outro destaque que eu queria fazer muito brevemente é o que a Débora falou em relação à criança não fazer o que ela quer, né? Porque, só para não contradizer com aquilo que nós começamos a nossa fala, para não entrar em contradição com aquilo que começamos a nossa fala, que foi da criança institucionalizada que só segue regras. Só que muitas vezes, algumas famílias, ao entender que essa criança vive toda essa rotina, quando essa criança está em casa, geralmente elas vivem, ou a família vive num regime de infantocracia. Então, só faz aquilo que a criança quer, e aquilo que a criança quer e pede é lei. Então, como recompensa, ela ganha tudo que ela pede, ela come tudo aquilo que ela quer, ela faz tudo aquilo que ela quiser. E isso talvez seja um grave problema, que não é diferente, é simplesmente uma consequência desse problema dessa criança institucionalizada, que tenta, no parque momento que tem, jogar no tempo do Deus Cronos, diferentemente do que a teoria do jogo pede, que é jogar no tempo do Deus Kairos, que é o tempo do prazer. Não é o tempo do cronômetro. Ela não tem 1 hora para jogar, ela tem o tempo do prazer. Me incomoda muito esse negócio de regular a hora, tanto é que aqui em casa é um problema, porque eu não regulo essa hora e às vezes sofro as consequências disso. Mas eu prefiro sofrer as consequências do que ficar criando rotina de horário. É hora, agora acabou, é hora do ler o livro, agora é hora de ver a televisão, agora é hora... Ou seja, eu estou exatamente sendo contraditório àquilo que nós sempre defendemos, que é a possibilidade da criança aprender a tomar decisão. Ela não aprende a tomar as melhores decisões do dia para a noite, mas ela vai aprender a tomar decisão à medida em que ela for testando essa decisão e ter você como um amparo para saber as consequências dessa decisão tomada. Nós temos 3 minutos e meio, Débora, desculpe. Eu vou ter que ser o pai chato, o Deus Cronos atuando aqui, que a gente tem um tempo curtíssimo, e aí eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais, pegando muito como base essas 2 últimas falas que vocês fizeram,
e sobre essas excessivas lives das institucionalizadas, né, de escolinhas de esportes, e que têm dado aulas de maneira remota às crianças e pedindo para que as crianças reproduzam, fragmentando conteúdos, sendo absolutamente analíticos, tecnicistas, fugindo ao que a gente entende como premissas da pedagogia do jogo e utilizando como justificativa justamente a falta de espaço, a falta de recurso espacial, enfim. E, ao mesmo tempo, as crianças, em alguns momentos, subvertendo essa lógica e fazendo outros exercícios, inventando outros exercícios, criando outros exercícios muito mais interessantes e muito mais desafiadores com os mesmos espaços. De que vocês rapidamente falassem sobre isso e a gente fechasse esse baita bate-papo que a gente teve. Eu né, sou uma super defensora do jogo, especialmente por isso. Porque ele possibilita que a criança subverta muitas das regras, né? E às vezes a gente encontra o professor, vai lá e monta aquele plano de ensino, e a gente acha que está perfeito, e quando a gente coloca na prática, a criança vem e mostra uma outra forma de fazer que a gente nem a gente esperava, né? E eu acho que essa é a grande vantagem de trabalhar com o jogo, de dar esse espaço de liberdade para que a criança crie, subverta e mostre outras possibilidades. E aí acho que vem as potencialidades do jogo, né, que muitas vezes a gente, enquanto professores, pedagogos, não consideramos. Mas eu acho maravilhoso, a subversão pelo jogo é fantástica. Alcides, 1 minuto para você terminar. Rapidamente. Já me perguntaram, o que você recomenda que as crianças façam numa escolinha de futebol? Eu falo, deixe as crianças inventar seus jogos. Simplesmente dê uma bola para ela e fale qual jogo, ou o que você poderia, ou o que você consegue fazer com essa bola. E para de querer ficar fazendo, de novo, forçando crianças a serem institucionalizadas remotamente à distância. Foi um ótimo papo, muito bom, muito bom. Adorei também esse papo. Alcides e Débora, a gente que agradece. Eu fico muito honrado e agradecido de participar desse bate-papo sobre brincar em tempos de pandemia. Esse foi mais um LAP Sem Fronteiras, mais um LAPcast também. Você fique ligado nas redes sociais do LAP, @LAPunicamp no Facebook, no Twitter, no Instagram. Estamos também no YouTube. Não deixe de conferir nossas outras playlists. Tem muito conteúdo legal sobre pedagogia do esporte, sobre pedagogia do jogo. A gente está lá evocando conteúdo, disseminando o conteúdo que é produzido pela universidade pública. Muito importante que a gente dissemine o que é produzido cientificamente associado ao esporte e à pedagogia. Obrigado, é isso. Abraço, até mais.